Antes da batina, antes das multidões, ele era apenas Jorge. Um jovem dividido entre o amor, a ciência e uma fé que o chamava no silêncio. Você acha que conhece o Papa Francisco? Espere até conhecer o homem por trás do manto. Este não é apenas um documentário sobre um papa. É sobre um garoto argentino que teve o coração partido, viveu uma juventude comum e quase desistiu da fé. É sobre decisões difíceis, feridas invisíveis e uma força interior que só seria reconhecida décadas depois. Se você já se sentiu perdido, se já questionou seu propósito, ou se acha que sua história é comum demais para algo grandioso, esse vídeo é para você. Nas vielas modestas de Flores, um bairro de classe média em Buenos Aires, a vida seguia como em qualquer outra parte do mundo. O som dos bondes, os rádios antigos tocando tangos argentinos e os gritos das crianças correndo nas calçadas formavam o pano de fundo da juventude de um garoto comum, filho de imigrantes italianos. Jorge Mário Bergoglio nasceu em 1936 em uma casa simples, mas cheia de valores. Filho de Mário, um contador ferroviário sério e reservado, e Regina, uma mulher afetuosa e espiritualizada, Jorge cresceu entre o rigor da tradição e a ternura do colo. Desde pequeno, demonstrava um olhar diferente, não de superioridade, mas de observação. Enquanto outras crianças se perdiam nas brincadeiras, Jorge parecia mais interessado no silêncio depois das risadas, nas histórias por trás dos gestos, nas verdades que não eram ditas. Ele amava livros. Lia tudo o que podia. Desde os romances clássicos que encontrava nas estantes empoeiradas da escola, até os manuais científicos que ninguém entendia direito, mas que para ele faziam sentido. A química o fascinava, tanto que anos mais tarde se formaria técnico químico. Mas algo dentro dele parecia escapar aos elementos da tabela periódica. Um vazio não explicado pela ciência. Uma inquietação que não cessava mesmo diante dos tubos de ensaio e experimentos no laboratório. Era como se houvesse dentro dele uma equação não resolvida. E essa equação carregava o nome de chamado. Mas antes de falar em vocação, antes de citar o seminário, ou qualquer coisa próxima da igreja, é preciso conhecer outro lado de Jorge. Um lado apaixonado, humano, profundamente real. Sim, o jovem Jorge se apaixonou. De verdade. E não foi um amor platônico escondido entre as páginas dos livros. Foi uma paixão concreta, com sorriso, voz e presença. Uma jovem argentina, seu par nas conversas e nos silêncios, com quem ele chegou a considerar o casamento. Aos olhos de todos, ali estava o início de uma vida comum, com planos normais e alegrias previsíveis. Casar, ter filhos, seguir a carreira científica. A vida parecia pronta para ele, mas ele não estava pronto para ela. O coração de Jorge era dividido. De um lado, o desejo legítimo de viver uma vida comum, com afeto e estabilidade. Do outro, uma inquietação que crescia. Uma sensação difícil de descrever, mas impossível de ignorar. E foi justamente essa sensação que o levou a prestar atenção nas pequenas coisas, nos pobres na calçada, nas perguntas sem resposta que os professores evitavam, nos olhos das pessoas que pareciam procurar algo maior do que o mundo podia oferecer. Sua avó, Rosa, era uma figura crucial nessa fase. Mulher de fé profunda, ela não pregava, não pressionava, mas testemunhava. Sua espiritualidade era silenciosa e constante, como o som de uma vela acesa no escuro. Ela não forçava Jorge a seguir Deus, ela apenas deixava Deus ser visível nela. E Jorge via. Com ela, aprendeu que fé não é doutrina decorada. Fé é presença. É escuta. É compaixão. E talvez tenha sido por isso que, mesmo sem entender o motivo, ele começou a se sentir atraído por algo que não sabia nomear. Era como se uma voz suave chamasse seu nome. Não nos templos, mas nas entrelinhas da vida. E então a dúvida. O que fazer com essa inquietação? Como conciliar o amor terreno com essa busca invisível que parecia não cessar? Nesse ponto, a vida de Jorge parecia estar numa encruzilhada. E talvez você também já tenha estado nela. Entre o seguro e o incerto. Entre o que o mundo espera e o que o coração pede. E foi nessa tensão que Jorge começou a mudar. Não, de forma repentina, como numa revelação mágica. Mas gradualmente, como o céu que escurece antes da chuva. Os amigos começaram a notar. Ele estava mais calado,
mais observador. Às vezes distraído, como se ouvisse algo que os outros não ouviam. E de fato ele ouvia. O silêncio gritava dentro dele. A fé começava a sussurrar entre os ruídos da vida. E então, um dia, a doença. Jorge contraiu uma pneumonia grave que o levou à beira da morte. Febres altas, dificuldade para respirar, medo. Muito medo. Foi a primeira vez que se viu diante da possibilidade real de partir. E com isso, nasceram as primeiras orações sinceras. Não aquelas que se aprende na escola, mas as que brotam da alma desesperada. Naquele quarto de hospital, onde o cheiro de álcool e esperança se misturavam, Jorge fez um pacto silencioso com Deus. Se sobrevivesse, ele não ignoraria mais aquele chamado interior. Sobreviveu. E quando se recuperou, voltou para casa com o corpo ainda frágil, mas a alma inquieta, mais viva do que nunca. E foi aí que tudo começou a mudar. Aos poucos, o jovem que amava a química e que quase casou começou a considerar outra coisa. E se Deus o estivesse chamando para algo completamente fora dos seus planos? É aqui, nesse momento de transição silenciosa e poderosa, que termina este primeiro capítulo. Porque a partir daqui, a história de Jorge deixa de ser apenas sobre suas escolhas e passa a ser sobre sua entrega. Alguns ouvem a voz de Deus em templos sagrados, outros, no leito de um hospital. Para Jorge, o chamado começou no silêncio da dor e floresceu na coragem de recomeçar. Depois da doença, algo havia mudado em Jorge. Não apenas em seu corpo, que ainda carregava marcas da luta contra a pneumonia, mas principalmente em sua alma, que agora parecia mais desperta. Ele voltou para casa como quem volta de uma guerra invisível, e apesar do mundo parecer o mesmo, ele não era mais o mesmo. As conversas com amigos já não tinham o mesmo gosto. Os livros que antes fascinavam agora pareciam rasos. Os sonhos antigos estavam sendo substituídos por perguntas novas. O que estou fazendo com minha vida? Existe algo maior esperando por mim? Será que Deus me poupou? Por um motivo, não foi de uma hora para outra. Jorge não saiu do hospital e entrou diretamente num seminário. Pelo contrário. Por um tempo, tentou levar a vida normalmente. Trabalhou em laboratório, conviveu com os amigos, seguiu a rotina. Mas a inquietação não passava. Era como uma brasa acesa embaixo das cinzas. Às vezes ele tentava ignorar, tentava ser normal, mas algo o chamava, e esse algo era mais forte que o medo, mais forte que a lógica, mais forte até que o conforto de um futuro previsível. Era uma espécie de sede, uma fome de propósito. E quanto mais ele tentava se distrair, mais a voz do silêncio se tornava insuportável. Foi então que Jorge começou a frequentar a igreja com outros olhos. Já não era o menino que repetia orações decoradas. Agora era o jovem que olhava para o altar e sentia que algo ali o puxava. Mais que isso, sentia que alguém ali o esperava. Um dia, entrou numa paróquia e ficou sentado por horas. Não disse nada. Não rezou em voz alta. Apenas olhou para o crucifixo e deixou que o peso da sua alma fosse sendo esvaziado naquele silêncio sagrado. Ali, sem uma visão celestial ou revelações grandiosas, algo se firmou em seu coração. Ele precisava dar uma resposta. A Deus, à vida, a si mesmo. Então, como quem mergulha num rio sem saber onde vai dar, Jorge procurou os jesuítas. Escolheu essa ordem não por acaso. A Companhia de Jesus é conhecida pela sua formação rigorosa, intelectual, profunda, mas também pelo voto radical de obediência, simplicidade e missão. Não era um caminho fácil. Não era um refúgio para quem fugia do mundo. Era, sim, uma rota de encontro com o mundo, pelos olhos de Cristo. Jorge sabia disso. E mesmo assim, entrou. Sua decisão causou surpresa. Alguns amigos não entenderam. Outros acharam loucura. Havia quem dissesse: mas você tinha tudo. Um futuro brilhante na ciência, uma possível esposa, uma vida pronta. Mas Jorge não queria uma vida pronta. Ele queria uma vida vivida com propósito. E essa busca o levou ao seminário. No noviciado, os primeiros dias foram desafiadores. A rotina era intensa, as exigências, rigorosas. Acordar cedo. Estudar. Silêncio. Reflexão. O confronto com suas próprias limitações.
A dúvida batia, às vezes com força. Havia dias em que Jorge se perguntava se havia feito a escolha certa. Se não estava sonhando alto demais. Se não era tarde demais para voltar atrás. Mas mesmo com as incertezas ele seguia. Porque lá no fundo ele sabia. O que o movia era mais forte que o medo. E foi ali, entre livros de teologia, confissões silenciosas e tardes de oração, que Jorge começou a entender o que é vocação. Não é um caminho sem dor. Não é um destino iluminado por promessas fáceis. É uma resposta corajosa ao chamado interior. Aquele que arde no peito mesmo quando tudo ao redor diz, desista. Mas vocação, como bem descobriu Jorge, não é só ouvir a voz de Deus. É aprender a calar as vozes do mundo. Durante sua formação, teve que deixar para trás antigos hábitos, romper com vaidades, enfrentar feridas internas. A renúncia era diária, a entrega, profunda. E aos poucos, aquele jovem tímido e curioso foi se tornando um homem espiritualizado, firme, comprometido com o Evangelho, mas sem jamais perder a ternura. Os professores logo perceberam algo diferente nele. Jorge era inteligente, sim, mas havia algo além. Uma escuta atenta, uma sensibilidade rara. Ele não falava para se exibir. Falava quando necessário, e sempre com palavras que tocavam. Era o tipo de pessoa que preferia perder uma discussão, a perder a alma. Sua fé não era teórica, era prática. Jorge não se contentava com livros. Ele queria servir. E por isso, mesmo em meio aos estudos, buscava estar perto dos pobres, dos doentes, dos esquecidos. Visitava hospitais, ajudava nos bairros carentes, escutava confissões com paciência. Ele entendia que ser de Deus não é viver longe do mundo, é mergulhar no mundo com o coração de Deus. E foi assim que, mesmo ainda em formação, Jorge já começava a ser conhecido como alguém diferente. Não pelo brilho, mas pela luz discreta que carregava. Uma luz que não se via com os olhos, mas que aquecia quem estava perto. Uma presença que trazia paz. Neste ponto da história, Jorge já não era mais apenas o jovem que buscava respostas. Ele começava a se tornar aquele que ajudaria os outros a encontrá-las. E mesmo sem saber onde isso o levaria, já havia em seu interior uma certeza. Ele jamais voltaria atrás. O chamado havia sido aceito. A vida anterior, deixada para trás. O homem estava em construção, e aquele processo de formação interior estava apenas começando. Deus não chama os perfeitos. Ele aperfeiçoa os que escolhe. E, muitas vezes, o instrumento dessa lapidação é a dor. A jornada espiritual de Jorge Mário Bergoglio, agora no coração da Companhia de Jesus, seguia firme, mas não sem abalos. É fácil pensar que, depois de aceitar o chamado, a vida de um homem de fé segue em linha reta. Que os obstáculos desaparecem, que as dúvidas se calam, que o caminho se abre como o mar diante de Moisés. Mas não foi assim com Jorge. E não é assim com ninguém que verdadeiramente se entrega a Deus. A dor, antes inimiga, passa a ser professora. E foi nesse ambiente de fé e conflito que Jorge começou a viver uma das fases mais desafiadoras de sua vida. Após anos de estudos e amadurecimento espiritual, Jorge foi nomeado provincial da Companhia de Jesus na Argentina. Jovem, com apenas 36 anos, assumiu um dos cargos de maior responsabilidade dentro da ordem, liderando outros padres, tomando decisões estratégicas, representando a Igreja num dos momentos mais turbulentos da história do país. Era o início da década de 1970. A Argentina mergulhava num regime militar violento, com perseguições políticas, desaparecimentos forçados e repressão ideológica. Ser católico, naquele contexto, era um desafio. Ser líder de uma congregação, ainda mais. E Jorge se viu no meio desse furacão. Ele tentou se manter fiel ao Evangelho, protegeu seminaristas perseguidos, escondeu pessoas ameaçadas, usou sua posição para salvar vidas. Mas as decisões que tomava nem sempre eram compreendidas. Dentro da própria igreja, vozes críticas começaram a surgir. Acusavam-no de ser conservador demais. Outros diziam que era progressista. Uns o julgavam omisso, outros ousado demais. E nesse campo minado de julgamentos e expectativas, Jorge começou a sentir o peso não apenas do cargo, mas da solidão. É nesse ponto que a dor aparece com outra face. A incompreensão. Quem já foi mal interpretado sabe o que é isso.
Você age com o coração limpo, mas as pessoas enxergam outra coisa. Suas intenções são puras, mas seus atos são lidos com desconfiança. Foi assim que Jorge começou a entender que, para ser de Deus, ele precisaria renunciar não apenas à vida antiga, mas também ao desejo de ser compreendido, à vaidade de ser aplaudido e à necessidade de agradar. Como provincial, foi chamado a tomar decisões difíceis. Algumas delas geraram consequências profundas. Dentro da ordem, sua liderança passou a ser questionada. Houve tensões. E ao final de seu mandato, ele foi afastado de cargos de autoridade. Um tipo de exílio espiritual, disfarçado de missão. Foi enviado para Córdoba, uma cidade no interior do país, onde passou 2 anos vivendo em silêncio, solidão e reflexão. E ali, longe dos holofotes e dos corredores de poder, Jorge viveu seu deserto, um período escuro, onde as vozes do passado ecoavam com força, onde as feridas que pareciam cicatrizadas voltavam a sangrar, onde os dias pareciam vazios e as noites intermináveis. Quem olhava de fora talvez achasse que ele havia fracassado, que sua vocação havia perdido o brilho, mas por dentro, Deus estava esculpindo. Foi nesse tempo de dor silenciosa que Jorge redescobriu a essência do seu chamado. Sem títulos, sem cargos, sem aplausos, apenas ele, a Bíblia e um Cristo, que também foi rejeitado. Ali, aprendeu que a verdadeira autoridade nasce da humildade, que a liderança cristã não se impõe, se oferece, e que antes de guiar os outros, é preciso aprender a caminhar no escuro. Córdoba foi seu calvário, mas também foi seu jardim secreto, um tempo de cruz, que preparava para a ressurreição. Durante esse período, Jorge mergulhou nos escritos de Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Leu, relê e meditou profundamente sobre o discernimento espiritual, a arte de escutar os movimentos internos da alma para identificar o que vem de Deus. E isso mudou tudo. Ele entendeu que, mais importante do que saber o que fazer, é saber quem se é. E naquele silêncio cheio de dor, ele reencontrou sua identidade. Com o tempo, voltou a assumir pequenas funções. Mas agora, já não era o mesmo. O sofrimento havia amadurecido sua visão. A dor o havia tornado mais compassivo. Ele já não olhava o mundo com os olhos de quem julga, mas com os olhos de quem ama. E isso transparecia em tudo. Na forma como falava, no jeito como escutava, na maneira como caminhava pelas ruas, cumprimentando os pobres, conversando com os simples, abraçando os esquecidos. Foi ali que nasceu o pastor. O homem que carregava nas costas as marcas da rejeição, mas que por isso mesmo compreendia melhor as feridas dos outros. A dor que o afastou, preparava para aproximar. O silêncio que o isolou, preparava para escutar. E as lágrimas que ninguém viu, preparavam o sorriso que tantos viriam a conhecer. Ele não voltou para os palácios. Voltou para as ruas. E ali, entre os rostos cansados e as mãos calejadas, reencontrou seu lugar, no meio do povo. Quando Jorge retornou de Córdoba, não trazia nas mãos projetos ambiciosos ou discursos prontos. Trazia sim um coração reformado, menos preocupado com estratégias, e mais atento ao sopro de Deus em cada detalhe. Ele não buscava mais cargos, mas buscava almas. E foi assim, sem fazer barulho, que começou a reconstruir sua missão, tijolo por tijolo, encontro por encontro, gesto por gesto. O primeiro sinal dessa nova etapa foi sua nomeação como bispo auxiliar de Buenos Aires. Um cargo discreto, mas que o colocava novamente no campo pastoral. Era o início de um novo tempo. E Jorge o abraçou como quem recebe uma cruz e a carrega com amor. O que mais chamava a atenção não era sua posição, mas sua postura. Ele não ficava no escritório. Ele caminhava. Preferia os bairros mais esquecidos às catedrais luxuosas. Ia onde o povo estava. Nas favelas, nas paróquias simples, nas comunidades onde a fome espiritual era tão intensa quanto a fome física. Seu modo de ser bispo começou a causar incômodo. Para alguns, ele se rebaixava ao andar de metrô, ao recusar carros oficiais, ao comer na cozinha com os funcionários. Mas para Jorge, era exatamente ali que o evangelho se encarnava. Cristo não veio ao mundo de carruagem. Veio a pé.
e se misturou com os pobres, os marginalizados, os esquecidos. Era esse exemplo que ele queria seguir. Não com palavras, mas com a vida. Em 1998, foi nomeado arcebispo de Buenos Aires. E então, sua missão se ampliou. Agora, liderava toda a igreja da capital argentina. Mas sua forma de pastorear continuava a mesma. Ele não mudou com o título. Pelo contrário, o título se curvou à sua simplicidade. Enquanto alguns esperavam discursos grandiosos, ele oferecia silêncio orante. Enquanto muitos esperavam um arcebispo distante, ele aparecia de repente numa comunidade carente, sentado no chão, ouvindo as histórias das pessoas. Um homem com o cheiro das ovelhas, como ele mesmo diria, anos depois. Essa atitude gerava impacto. Porque no fundo, o povo reconhece quando alguém fala com verdade. Jorge não era perfeito, mas era autêntico, e isso o tornava profundamente respeitado. Não só pelos católicos, mas também por evangélicos, judeus, muçulmanos, agnósticos e ateus. Ele não pregava ideologias. Pregava humanidade. E isso atravessava fronteiras. Mas nem tudo eram flores. Sua luta contra as injustiças o colocava em rota de colisão com interesses poderosos. Enfrentou pressões políticas, resistiu a alianças indevidas, denunciou a miséria com coragem. E, como consequência, enfrentou resistências dentro e fora da igreja. Havia quem dissesse que ele era duro demais. Outros, que era pouco diplomático. Mas ele não se desviava. Sabia que agradar a todos não era seu papel. Seu compromisso era com Cristo. E com os mais pequenos. Durante a crise econômica da Argentina nos anos 2000, Jorge esteve nas ruas. Literalmente. Ele conhecia pelo nome os moradores de rua que dormiam perto das igrejas. Sabia onde faltava comida. Sabia quem havia perdido o emprego. E quando via alguém sofrendo, ele não mandava recado. Ia pessoalmente. Às vezes com pão, às vezes com palavras, às vezes apenas com presença, mas sempre com compaixão. Foi nesse tempo que surgiram histórias marcantes, como aquela em que, ao visitar uma comunidade pobre, uma senhora idosa ofereceu-lhe um pouco de arroz que havia acabado de cozinhar. Era sua única refeição do dia. Jorge, sem hesitar, sentou-se ao lado dela, pegou uma colher e comeu. Não por educação, mas por comunhão. Porque entendia que naquele gesto simples, Deus se manifestava. Esses episódios, somados à sua firmeza moral e à clareza espiritual, começaram a torná-lo uma referência internacional. Mesmo que ele nunca tenha buscado isso, seu nome passou a ser citado em círculos mais amplos da igreja. Muitos bispos o admiravam, outros o temiam, mas ninguém ignorava sua força silenciosa. Em 2001, foi criado cardeal pelo Papa João Paulo II. Recebeu o barrete vermelho em Roma, símbolo do sangue dos mártires e da entrega à igreja até as últimas consequências. Mas, ao voltar para Buenos Aires, recusou todos os privilégios que o novo título poderia lhe oferecer. Continuou morando no mesmo apartamento simples, cozinhando sua própria comida, usando o mesmo par de sapatos surrados. E mais, pediu ao povo que, em vez de irem a Roma celebrar com ele, doassem aos pobres. Porque, para ele, a festa do céu começa quando há justiça na terra. Jorge estava sendo lapidado pelo Espírito para algo maior. Mas ainda não sabia disso. Ele apenas seguia, amando, servindo, vivendo o Evangelho com os pés no chão e os olhos no céu, sem ambição, sem planos de grandeza. Como quem sabe que a santidade não está nas alturas, mas nas pequenas coisas feitas com amor. E foi exatamente essa entrega discreta e constante que o levaria a um dos momentos mais inesperados da história recente da Igreja. Um nome. Uma escolha. Uma história que naquele instante atravessava o mundo e tocava corações. Não era apenas um novo Papa. Era o nascimento de uma nova esperança. Março de 2013. O mundo católico estava em suspense. Após a renúncia inesperada de Bento XVI, algo que não acontecia havia séculos, a Igreja se encontrava diante de um momento decisivo. Cardeais de todos os continentes se reuniram no Vaticano. O conclave, envolto em silêncio, oração e expectativa, carregava o peso de uma escolha que ultrapassava a religião, alcançava o mundo.
Quem seria o novo líder espiritual de mais de 1 bilhão de fiéis? Quem teria coragem e fé suficientes para guiar a igreja num tempo de crise moral, ceticismo crescente e desafios sociais profundos? Enquanto os olhares se voltavam para figuras já conhecidas, nomes recorrentes nos bastidores e na imprensa, Jorge Mário Bergoglio caminhava pelas ruas de Roma como sempre fizera, de forma discreta, humilde, serena. Ele estava ali como eleitor, não como candidato. Já havia participado do conclave anterior, em 2005, e muitos acreditam que naquela ocasião chegou a ser um dos nomes mais votados. Mas não foi escolhido. E ele, sinceramente, achava que sua missão já estava completa. Mas Deus ainda não havia encerrado sua história. Durante os dias de votação, enquanto os sinos permaneciam em silêncio e a fumaça preta continuava subindo da chaminé da Capela Sistina, algo inesperado começava a ganhar força entre os cardeais. Uma percepção silenciosa, um sentimento compartilhado, quase sem palavras. A igreja precisava de alguém diferente. Alguém com cheiro de povo. Alguém que não apenas falasse de misericórdia, mas a vivesse. E o nome que surgia com mais frequência como um sussurro que se tornava clamor era o dele, Bergoglio. E então, no dia 13 de março de 2013, o mundo parou. A fumaça branca subiu, as multidões correram para a Praça de São Pedro, corações se aceleraram, câmeras se posicionaram. Todos esperavam o anúncio, o nome que mudaria o curso da história. Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Anuncio a vocês uma grande alegria, temos um Papa. Jorge Mário Bergoglio foi eleito. Mas o que mais surpreendeu não foi apenas o nome revelado. Foi o nome que ele escolheu para si. Um nome que ninguém havia usado antes. Um nome que dizia tudo sobre quem ele era. Um nome que carregava uma mensagem mais poderosa que qualquer discurso. Francisco. Inspirado em São Francisco de Assis, o santo da simplicidade, da paz e dos pobres, a escolha do nome foi um gesto profético. Ali, diante do mundo, o novo Papa deixava claro. Sua missão não seria sobre pompas, mas sobre pessoas. Não seria sobre o trono, mas sobre o serviço. Não seria sobre o Vaticano, mas sobre as periferias humanas e espirituais. E como primeira atitude pública, o silêncio. Francisco apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, vestindo apenas a batina branca, sem adornos, sem ouro, sem excessos. Apenas ele e o povo. E antes mesmo de abençoar, pediu para ser abençoado. Inclinou-se, curvou a cabeça e pediu: rezai por mim. Aquela imagem, carregada de humildade e verdade, atravessou continentes. Gente que jamais havia se interessado por assuntos da igreja chorava diante da TV. Católicos, evangélicos, ateus, todos reconheciam algo diferente naquele homem. Uma autenticidade que desarmava. O nome de Francisco começava ali a se espalhar como símbolo de uma nova esperança. Mas o impacto não se deu apenas pela estética. Nos primeiros dias de pontificado, ele já deixava claro que não seria um papa de gabinete. Rejeitou os apartamentos papais luxuosos. Continuou morando na Casa Santa Marta. Recusou carros blindados. Continuou usando os mesmos sapatos velhos, de sempre. E começou a tomar decisões ousadas, como visitar presídios, lavar os pés de presidiários, abraçar leprosos modernos, denunciar escândalos e convidar todos, absolutamente todos, a voltarem para Deus. Francisco não inaugurava um novo dogma, inaugurava um novo olhar. Uma forma de ser igreja que dialoga, acolhe, escuta. Uma igreja mais hospital de campanha do que tribunal. Mais mãe do que gerente. Mais farol do que fortaleza. E tudo isso vinha de sua história. De suas dores. De sua experiência com o povo argentino. Da solidão em Córdoba. Da ternura com os pequenos. Nada ali era personagem. Tudo era coerência. O mundo percebeu isso. Líderes mundiais o escutavam com atenção. Jovens o viam como exemplo. Pobres o sentiam como irmão. Ele não tinha respostas prontas para tudo. Mas sua presença era, por si só, uma resposta. E a pergunta que muitos faziam era: como um homem tão simples, tão silencioso, conseguiu transformar tanto? A resposta está no Evangelho. Os últimos serão os primeiros. Francisco nunca quis ser o primeiro. Mas, porque se fez último, Deus o levantou. A maior revolução não vem com armas nem decretos.
vem com gestos simples que tocam a alma. E foi assim que Francisco, com a misericórdia como bandeira, começou a mudar a Igreja e a tocar o mundo. Desde o início de seu pontificado, Francisco não deixou dúvidas. Seu governo espiritual teria uma prioridade clara: a misericórdia. Mas o que parecia um conceito teológico abstrato, logo se mostrou algo profundamente concreto. Francisco não falava de misericórdia como uma ideia, mas como uma experiência viva. E sua primeira grande revolução foi fazer com que a Igreja voltasse a ser o que ela foi desde o início: uma casa aberta para os feridos da vida. Ele começou falando aos padres, bispos e cardeais, com uma franqueza desarmante. Disse que a Igreja não podia continuar sendo autorreferencial, como uma bolha que gira sobre si mesma. Que ela precisava sair, ir às periferias, buscar os que se afastaram, acolher os que foram machucados pela própria Igreja. Para ele, a missão não era julgar, mas cuidar. Não era apontar dedos, mas estender mãos. E isso não ficou só no discurso. Em gestos repetidos, quase simbólicos, ele dava o exemplo. Lavou os pés de mulheres, de muçulmanos, de presidiários, quebrando protocolos antigos e ultrapassados. Visitou campos de refugiados, tocou os doentes esquecidos, abraçou crianças com deformidades graves, olhou nos olhos dos moradores de rua. E cada uma dessas ações trazia uma mensagem poderosa: ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Foi nesse espírito que, em 2015, Francisco convocou o Ano Santo da Misericórdia. Um jubileu extraordinário que levou milhões de pessoas a se reconciliarem com sua fé. Ele pediu que todas as dioceses do mundo abrissem portas da misericórdia em suas igrejas, para simbolizar que o perdão de Deus está sempre disponível. Basta atravessá-lo com humildade. Uma proposta simples, mas de impacto profundo. Porque tocava onde mais dói: na culpa, no medo, na exclusão. Muitas pessoas que se sentiam afastadas da Igreja por erros do passado encontraram ali um caminho de volta. Gente que havia sido rejeitada por suas histórias, por suas escolhas, por suas quedas, agora era acolhida de volta. Como o pai do filho pródigo, Francisco dizia: não importa onde você esteve. O que importa é que agora você voltou. Mas sua revolução não parava aí. Francisco começou a abrir diálogos com setores que a Igreja havia evitado por décadas. Falava com cientistas, artistas, líderes de outras religiões, ativistas sociais. Dialogava com muçulmanos, judeus, evangélicos, ateus, chamando todos para o que ele chamava de cultura do encontro. Uma visão ousada, em que o mundo não precisava concordar em tudo para caminhar junto. Bastava começar a escutar. E é claro, isso gerou reações. Houve resistência interna. Muitos setores mais conservadores da Igreja passaram a criticá-lo duramente, dizendo que estava relativizando a doutrina. Mas Francisco não se intimidava. Respeitava a tradição, mas sem se aprisionar nela. Para ele, a verdadeira fidelidade ao Evangelho estava em vivê-lo no tempo presente, com os dramas e desafios de hoje. E sua bússola era clara. Quem sou eu para julgar? Disse certa vez sobre pessoas homossexuais. Uma frase que para muitos soou como ruptura, mas na verdade era um retorno radical ao que Jesus fazia: acolher. Outro ponto marcante de sua revolução foi a denúncia das injustiças sociais. Francisco não se limitava à espiritualidade. Ele falava com firmeza contra o sistema econômico que exclui os pobres, contra a destruição do meio ambiente, contra o tráfico humano, a guerra e o racismo. Encíclicas como Laudato Si e Fratelli Tutti tornaram-se marcos não só para a Igreja, mas para a humanidade, ao propor um modelo de vida mais solidário, mais sustentável e mais humano. Francisco não queria apenas uma fé que consola. Ele queria uma fé que transforma, que muda estruturas, que incomoda os indiferentes, que sai da sacristia para estar nas praças, nas ruas, nos hospitais, nas escolas, nos presídios. Uma fé que se ajoelha diante do sofrimento e se levanta para lutar por justiça. E talvez o mais revolucionário é que ele nunca impôs nada, ele convidava. Com amor, com coerência, com verdade. Como quem aponta o caminho, mas caminha junto. Como pastor que conhece a dor de suas ovelhas porque ele mesmo já sentiu. Como alguém que não precisa gritar, porque sua vida inteira grita misericórdia. Alguns líderes falam, outros inspiram.
Mas há aqueles raros que, simplesmente por existir, despertam o melhor na humanidade. Francisco se tornou esse tipo de líder, não apenas um papa, mas um farol global. Pouco tempo depois de sua eleição, já era possível perceber que Francisco ultrapassaria o papel tradicional de um papa. Ele não se limitava às fronteiras da fé católica. Sua presença, suas palavras, seus gestos, tocavam almas, corações e consciências em todas as partes do planeta. Tornou-se um símbolo, um nome pronunciado com respeito por cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, budistas, agnósticos, até mesmo por aqueles que haviam perdido a fé na religião institucionalizada. Porque o que ele transmitia não era uma doutrina. Era humanidade. Em viagens internacionais, multidões se formavam para vê-lo. Mas não era apenas curiosidade. Era sede de esperança. Quando esteve nas Filipinas, milhões foram às ruas. No Brasil, durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013, foi recebido como um pai por uma juventude cansada de discursos vazios. Na África, caminhou por bairros pobres e zonas de guerra como quem visita amigos. Nos Estados Unidos, discursou, diante do Congresso, um feito histórico para um papa, e tocou temas como imigração, meio ambiente e desigualdade, arrancando aplausos de todos os lados. Mas talvez o que mais impressionava não era o conteúdo dos discursos, era a forma como ele se conectava com as pessoas. Ele parava para ouvir, tocava nas mãos, olhava nos olhos, chorava com os que choravam. Não havia protocolo que o impedisse de ir até quem precisava. E foi por isso que Francisco se tornou um dos líderes mais admirados do século XXI. Porque num mundo de cinismo e indiferença, ele oferecia autenticidade. Num tempo de polarizações, ele oferecia pontes. Num tempo de muros, ele construía encontros. Francisco não hesitava em se posicionar. Quando o Mediterrâneo se tornou um cemitério de imigrantes, ele foi até a ilha de Lampedusa e lançou ao mundo uma pergunta desconcertante: onde está o teu irmão? Quando viu crianças sendo vítimas de bombardeios na Síria, ele clamou pela paz com a voz embargada de dor. Quando viu o planeta sendo destruído pelo egoísmo humano, escreveu a encíclica Laudato Si, conclamando todos os povos a cuidarem da terra como casa comum. Sua liderança, no entanto, não se limitava a protestar. Ela propunha caminhos. Francisco criou encontros entre líderes de religiões rivais. Assinou documentos históricos sobre fraternidade humana com o islamismo. Pediu perdão em nome da Igreja por crimes do passado. Criou sínodos para escutar as vozes esquecidas da Amazônia, dos indígenas, das mulheres. E, acima de tudo, colocava a dignidade humana no centro de tudo. Sempre. Em cada fala, em cada decisão. Por isso, não era raro ver líderes políticos, mesmo não cristãos, pedindo audiências com ele. Líderes da ONU, artistas, cientistas, ativistas, todos buscavam em Francisco algo que o mundo havia perdido. Uma voz moral que não busca poder, mas verdade. Uma autoridade que nasce do serviço, não da dominação. Um profeta que não condena o mundo, mas o desafia a ser melhor. E talvez por isso, mais do que qualquer papa da era moderna, ele despertava não apenas admiração, mas também críticas. Havia quem dissesse que ele era político demais. Outros diziam que era progressista demais. Havia até quem tentasse colocá-lo contra a própria Igreja, como se sua misericórdia fosse ameaça. Mas Francisco seguia firme, porque ele sabia que, para ser luz, é preciso enfrentar a escuridão. Para ser ponte, é preciso se desgastar entre os extremos. Para ser fiel ao Evangelho, é preciso estar pronto para ser mal interpretado. E mesmo diante das críticas, ele permanecia calmo, como alguém que já viu muito, já sofreu muito, já viveu no silêncio. E agora não precisava mais provar nada, para ninguém. Sua missão era clara: levar Cristo ao mundo. Não como doutrina fria, mas como calor humano, como gesto que salva, como perdão que liberta, como abraço que acolhe.